Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de livros lidos em dezembro de 2021. Eu não contei quantos livros eu li, e eu sempre faço isso só no momento que eu sento aqui pra gravar, que eu percebo que eu não contei quantos livros eu li. O de sempre. O primeiro livro que eu li em dezembro foi Dias de Abandono, da Helena Ferrante, e eu dei 4 estrelas e meia. Eu adorei esse livro, inclusive tá guardadinho aqui do meu lado pra eu ler de novo, talvez esse ano, talvez ano que vem. Normalmente quando eu gosto muito de um livro, a ponto de dar mais de 4 estrelas e meia, dar 5 estrelas ou 4 estrelas e meia, eu guardo ele pra ler novamente. Isso é o que indica pra mim, assim, quando eu realmente gostei tanto do livro que eu quero ler de novo, quero analisar melhor, e eu achei esse livro potente, assim, cheio de coisas. Basicamente é sobre uma mulher que é abandonada pelo marido e ela passa por esse luto, esse momento de questionamentos e ele não quer se comunicar com ela e ela tem muita raiva disso, raiva dele, é claro, por ter abandonado ela, com 2 filhos pequenos ainda por cima. Então ela passa por toda essa bagunça e depois que todo esse drama eventualmente termina, ela sai com a resiliência da pessoa que agora eu posso dizer que eu passei por isso e que eu sobrevivi a isso, sabe? Gostei muito desse livro por causa disso, essa mensagem que ele passa. O segundo livro que eu li em dezembro foi Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez. Eu dei 3 estrelas e meia. Eu não costumo gostar de histórias sobrenaturais e de fantasia, e esse livro é bem pesado nessa parte sobrenatural, então eu não consegui levar isso muito a sério. Porém, as partes que fazem sentido no mundo real, as partes sobre família, religião, os lugares que os personagens visitam são muito bons pra mim, me prenderam bastante ao livro. Eu gostei muito das relações familiares no livro. É difícil resumir e dizer sobre o que é a história, mas eu acho que dá pra dizer que é sobre uma família com poderes sobrenaturais e um tipo de seita ou um culto que mantém relações com esse espírito tal. Eles precisam de um médium, que é o meio de comunicação com esse espírito. Quando um médium morre, eles precisam de um novo, sabe? Então a gente vê a história basicamente de um pai protegendo um filho, tudo que vai acontecer com essa criança quando ela está sendo protegida desse espírito, ao mesmo tempo que é impossível protegê-la de uma coisa que é onipotente e etc. Enfim, é bem aberto. É um livro bem grande. Então você também tem toda a história da família, a história da mãe, do menino, tudo ali muito bem explicado. Realmente, assim, Mariana Enríquez não deixou nenhum ponto sem nó. Tudo ficou bem organizado. E é por isso que o livro é tão grande, porque tu vai ter toda a história, a explicação de todos os mistérios possíveis, tá? Todas as respostas estão ali. O próximo livro que eu li foi em áudio, foi The Red Room, do H.G. Wells, e eu dei 2 estrelas e meia, porque é uma história de terror curtinha. E eu esperava terror. Eu esperava que fosse alguma coisa realmente assustadora, mas eu já devia ter contado com o fato de que foi escrita lá nos anos 20, ou nos anos, tipo, 1910, 1930. Entre esses anos aí, o terror na época era bem diferente do terror hoje em dia. Eu não tô dizendo que não existem histórias antigas boas. Existem sim. Inclusive, Twilight Zone, Além da Imaginação, várias das melhores histórias deles são lá dos anos 60, dos anos 50. Eu não tô falando que não existem histórias antigas assustadoras. Essa não foi assustadora. Essa foi simplesmente, tem um fantasma naquele quarto. Vou passar a noite naquele quarto. Vozes e escuridão e janelas tremendo. E aí acaba. No final, né, eu percebi que tinha acabado, eu fiquei muito tipo, era só isso? Eu pensei que teria um susto, alguma coisa maior, mas não, era só isso mesmo. Então eu dei 2 estrelas e meia, não senti nada de interessante, sabe, com o áudio. O próximo livro que eu li foi Noite em Caracas, da Karina Sainz Borgo, e eu dei 4 estrelas e meia. Eu fico pensando em ler ele de novo, mas eu acho que eu não vou. Inclusive, eu acho que eu vou emprestar pra uma pessoa por enquanto, ou talvez dar de presente, depende se a pessoa quiser me devolver ou não. Eu dei 4 estrelas e meia. Esse livro é intenso, ele é poderoso também, eu gostei muito. Basicamente é sobre a crise econômica e política na Venezuela e uma mulher sobrevivendo a essa crise, as pessoas que ela conhece e simplesmente os meios desesperados que ela encontra pra sobreviver. É bem forte, é bem intenso. E me deixou até com um gostinho de quero mais, porque no fim ela toma uma decisão bem controversa. Essa é a palavra? Eu não sei. Mas ela toma uma decisão. Você não sabe qual é o resultado dessa decisão. Acaba meio assim, meio aberto. Você fica tipo, eu espero que tenha dado certo, mas a resposta não está lá. Então eu gostei bastante. Eu adoro quando fica essa ansiedadezinha no final. Eu gosto muito disso.
O próximo livro que eu li em dezembro foi A Noite Escura e Mais Eu, da Lígia Fagundes Telles. Eu gostei bastante do livro, mas não muito. Eu dei 3 estrelas e meia, porque algumas histórias, elas não têm fim nem começo. Elas são só personagens fazendo coisas. Tem algumas muito bem escritas, muito bem desenvolvidas, mas outras são só personagens fazendo coisas. Não tem começo, meio e fim, sabe? É só, eu fiz isso. E aí acaba a história. E você tá lá assim... Ok. Mas a Lígia Fagundes Telles e ela faz isso, ela é dessas mesmo. O próximo que eu ouvi, que foi um audiobook, foi The Project, da Courtney Summers. E quando eu ouvi esse livro, eu já meio que estava num clima de férias, então eu tava querendo já relaxar um pouquinho, eu tava querendo começar um audiobook realmente pra relaxar, respirar um pouquinho, jogar um joguinho enquanto eu ouvia alguma coisa interessante. Então eu escolhi The Project e eu dei 3 estrelas e meia. Esse livro é sobre uma mulher. E quando ela era mais nova, quando ela era bem criança, na verdade, ela perdeu os pais e a irmã dela estava desesperada. Ela tem uma irmã mais velha e essa irmã mais velha estava desesperada pra cuidar dela, não sabia o que fazer e descobriu um líder espiritual que a ajudou a lidar com isso. E quando a irmã, a nossa personagem principal, a irmã mais nova, estava bem, ela abandonou e foi viver com esse líder espiritual em um culto. E esse culto é The Project. E várias pessoas estão envolvidas nesse culto e etc. E quando ela cresce, ela se torna jornalista, essa menina, e ela decide investigar o culto e tudo que tem acontecido lá dentro e onde está a minha irmã, porque a irmã também nunca mais entrou em contato com ela. Então, tudo que eu posso dizer é que o livro não vai na direção que você espera. É exatamente o tipo de livro que eu gosto de ouvir em audiobook. Por quê? Porque é como se você estivesse ouvindo uma fofoca. É uma pessoa falando sobre as suas descobertas. É uma jornalista, a personagem principal. Então, fala sobre as experiências dela e a entrevista que ela deu com fulano, a entrevista que ela teve com Beltrano, e a conversa íntima que ela teve com tal pessoa. E tal pessoa que tá tentando ameaçá-la de morte. E o tempo todo tá, tipo... Não. Eu lembro que tinha horas que eu tava, assim, tipo, no computador fazendo alguma coisa e ouvindo. E aí eu tinha que parar e eu ficava, tipo... Mataram ela. Sabe quando tu... Meu Deus, morreu. É hoje. Hoje ela morreu. E aí ela começa o próximo capítulo e fica tipo... É assim, esse livro é muito bom. Eu gostei muito. Mas eu dei 3 estrelas e meia porque ele... Sabe? Mas a fofoca é ótima. O próximo que eu li também em áudio foi Diary of a Mad Mummy. Give Yourself Goosebumps, do R.L. Stine. Goosebumps, pra quem não sabe, é uma série de TV. Eu não sei se em português era a hora do arrepio, a hora do espanto, uma coisa assim. E também era uma série de livros. A série de TV é baseada na série de livros. A série de livros, lá dos anos 90... anos 2000, uma coisa assim. Tinha também livros de escolha sua própria aventura. Escolha sua própria jornada, sabe? Em que você lê e aí você pode tomar 2 decisões. E aí, dependendo da decisão que você faz, ele diz pule pra página tal. E aí você pula pra essa página onde a história continua. A partir daquela decisão que você tomou na história. Tem uma youtuber que eu gosto de seguir. Que se chama Bailey Meyer. Ela lê livros do Goosebumps ao vivo, na Twitch. Mas eu não uso Twitch. Eu só assisto quando ela posta no YouTube toda a live. Ela simplesmente joga no YouTube. E aí eu assisto. E aí ela fez uma live lendo essa história. O pessoal que pagava durante a Twitch ia escolhendo a próxima decisão da história, né? Porque é escolha a sua própria aventura. Então, eu me diverti muito. Ela lê muito bem, mas o livro é muito podre. O livro é ridículo, é pra crianças e também é bem velho, não envelheceu bem, podemos dizer isso. É sobre uma múmia no Egito, sobre uma criança explorando o Egito, sabe? É um pouco racista e etc. Mas a múmia quase não participa da história. Essa foi a parte que eu fiquei mais... Porque cadê a múmia, gente? O nome é Diário de uma Múmia, Diary of a Mad Mummy. Cadê a múmia? Eu dei 2 estrelas e meia. E o último livro que eu coloquei aqui em ordem de conclusão do livro, tá? Por isso eu coloquei esse por último. Corações Sujos, do Fernando Moraes, que eu só terminei agora em janeiro, porque durante as férias eu não consegui ler quase nada. Eu comecei um vlog pra vocês, esse livro, e aí eu não consegui terminar. Ano passado, só terminei agora em janeiro. Eu dei 3 estrelas e meia, porque eu demorei pra ler. Eu sinto que o fato de eu não ter gostado muito do livro foi justamente porque eu fui me obrigando a terminar. Eu tava tipo, eu preciso terminar, então eu vou sentar aqui e vou terminar esse livro hoje. Dia 3 de janeiro foi quando eu terminei. E aí eu acabei não gostando, porque eu tava me sentindo obrigada a ler, sabe? E é uma história real, então ela não é tão intensa quanto
histórias fictícias. Histórias fictícias você pode colocar toda a emoção que você quiser. Eu sei disso também por causa do meu canal de casos criminais e mistérios. Você não pode colocar um clímax melhor na história quando você tá contando uma história real. Você tem que se ater aos fatos. Então, às vezes, a história não vai ter muita emoção, porque é uma história real, então acaba não sendo tão interessante. Mas o fato de ser real também torna tudo um pouco mais intenso, porque é a realidade, aconteceu de verdade. Corações Sujos fala sobre os japoneses durante a Segunda Guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vários japoneses não aceitavam a derrota do Japão. Aqui no Brasil, os japoneses que não aceitavam a derrota do Japão fizeram de tudo. E quando eu digo de tudo, gente, leiam um livro. Eu quero assistir o filme, tem um filme também sobre essa história, Corações Sujos. É um filme brasileiro e eu quero muito ver. Sério, eles não aceitavam, eles não acreditavam. É negacionismo num novo nível. Pessoas que faziam de tudo, chegavam a mentir e a criar documentos falsos só pra dizer, não, olha só, a gente não foi derrotado na guerra. Olha só essa revista que eu falsifiquei. É bem intenso e é bem triste também. Esse foi o último livro que eu li, então, em 2021. Agora, em janeiro, eu não sei quantos livros eu vou conseguir ler. Eu já estou ouvindo um livro em áudio e já estou lendo um livro físico também. O livro em áudio é porque eu tô fazendo muitas coisas que envolvem as minhas mãos e os meus olhos. Então eu gosto de ficar ouvindo uma história enquanto isso. Muita coisa vai mudar por aqui. Fiquem de olho. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Muito obrigada por deixar o seu like, por deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Eu mencionei meu canal de casos criminais e histórias. Ele vai aparecer em algum lugar nesses cantinhos. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!